Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos pedir licença ao nosso Pai Celestial para a gente iniciar a nossa leitura, Nos preparando com o benefício da nossa prece, porque com a prece nós começamos a melhorar a nossa sintonia e assim a gente aproveita melhor a nossa preleção, que é nesse momento da nossa boa sintonia que os Espíritos podem agir, tentando nos ajudar. E aí a gente também aproveita melhor o nosso passe. Então, que o nosso Pai Celestial, nosso Mestre Jesus nos abençoe. Agradecemos sempre, Senhor, por essa oportunidade, o auxílio dos bons irmãos, que eles possam nos auxiliar nesse momento, na melhor compreensão, dessa leitura de hoje, nos ajudando a gente se fortalecer, ter força suficiente para colocar em prática o Evangelho de Jesus e que assim a gente possa ir trabalhando com muito esforço, com muita vontade, melhorando a nossa sintonia, fazendo a nossa reforma íntima. Que o Senhor nos abençoe e nos acompanhe sempre, graças a Deus. A leitura da nossa preleção de hoje é uma passagem que está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Kardec deu o título Fora da Caridade não há salvação. Os itens do foco aqui da nossa reflexão de hoje são os itens 6 e 7, e o subtítulo que o Kardec colocou é a caridade segundo Paulo. Paulo compreendeu a caridade de uma forma tão profunda que na sua carta aos Coríntios, aqui não está escrito qual que é a carta, mas no capítulo 13, versículo 1 a 7, 13, ele traz para a gente a sua compreensão e olha só o que ele escreveu. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como um metal que soa ou um sino que tine. Ou seja, se não tiver caridade, se não tiver amor, que em certas traduções está escrito amor, porque a caridade é o amor por excelência. Então, se ele falar todas as línguas dos homens e dos anjos, mas se ele não tiver caridade, se não tiver caridade, é só um barulho que a gente faz. E se tiver o dom da profecia e conhecer os mistérios de todo o saber, se tiver fé ao ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Então, não adianta ter todas essas qualidades se a gente não tiver amor verdadeiro em nossos corações, não tiver a verdadeira caridade. E se distribuir todos os meus bens ao sustento dos pobres, se entregar meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disso aproveita. Então é só algo externo que estamos fazendo, O amor está em primeiro lugar. Aí ele segue dizendo aqui que a caridade, ela é paciente, diferentemente da gente, que queremos sempre o resultado imediato das coisas, Aí ele fala que ela é benigna, que a caridade, ela não é invejosa, ela não é obra temerária e nem age precipitadamente, ela espera. Não se ensoberbece e não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses. A caridade, ela é totalmente desinteressada. É com a alegria de fazer o bem. Ela não se irrita, ela não suspeita mal, porque ela é só o bem que existe, Ela não folga com a justiça e sim folga com a verdade. Ela tudo tolera, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. A caridade nunca jamais há de acabar ou deixar de ter lugar às profecias ou cesse as línguas seja abolida a ciência. Então a caridade, ela nunca há de acabar, independente de qualquer coisa. A caridade só tende a crescer cada vez mais que a gente compreender a mensagem de Jesus e tentar amar o nosso próximo de uma forma, da forma que Jesus exemplificou para a gente.
totalmente desinteressado, se compadecendo do sofrimento deles, querendo para eles exatamente aquilo que a gente deseja para a gente, onde a gente não admita mais o egoísmo, né? E só o bem para com todos. E aí ele segue dizendo: agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade, essas 3 virtudes, porém a maior delas é a caridade. Então, esse conjunto, né, essa trindade de virtudes que ele coloca aqui, a fé, a esperança, a caridade é a maior dela, porque é uma coisa do nosso ser, ela está dentro da gente. Porque sem o amor, né, fica difícil a gente ter fé. E sem fé, como é que a gente pode ter esperança, né? E aí o Kardec fala para a gente exatamente isso. Ele fala que Paulo compreendeu tão profundamente o verdadeiro sentido da caridade, que ele diz assim: se eu falar a língua dos anjos e tiver o dom das profecias e penetrar em todos os mistérios, tiver toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Então, todas as qualidades do mundo que a gente possa ter, né? Todo conhecer, se dispor de tudo que a gente tem, se a gente não tiver o verdadeiro sentimento de amor, que a caridade é o amor vibrando em todos os corações, né? Com desejo de igualdade e de não querer que ninguém passe por dificuldade ou por sofrimento, a gente fazer qualquer coisa que seja, desde o mais simples ao maior, com todo o sentimento mais puro na sua essência, não é caridade. A gente faz a beneficência, mas não faz a caridade, porque a caridade é o movimento do amor que se expressa pelas nossas atitudes. E ele segue dizendo: entre essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. E assim ela coloca, sem equívoco nenhum, a caridade acima de tudo, né? Até da própria fé, porque ela está ao alcance de todos, ela do ignorante, do rico, do sábio, do pobre, porque ela independe de uma crença particular. E aí ele define a caridade, mostrando para a gente, né, não só a beneficência, mas um conjunto de todas as virtudes do coração humano. Então, no dia que a gente amar verdadeiramente, que a gente pede muita coisa para Deus, e a gente deveria pedir para Deus simplesmente para aprender a amar. Porque no dia que a gente souber amar, o conjunto de todas as virtudes que Jesus exemplificou para a gente estão ali dentro dos nossos corações, porque vai ser a qualidade dos nossos corações, o bem de uma forma mais pura, o desejo de bem da forma mais pura, e isso Jesus tinha e exemplificou para a gente. Então que a gente deseje, né, que a gente peça para Jesus e para Deus nosso Pai todos os dias aprender a amar como Jesus amou, para que a gente pratique esse sentimento que é uma das condições pela qual a gente um dia iremos conquistar, né, a nossa verdadeira felicidade. É só através do amor, com tudo que a gente coloca em nosso caminho, tudo aquilo que a gente projeta fazer, que a gente deseja que tenha a sinceridade e o verdadeiro sentimento de amor para com o próximo, para com tudo. Essa é a mensagem de hoje, né? Agora vamos fazer as nossas vibrações, que já é um impulso ali da nossa caridade. Então nesse momento a gente pega aquilo que tem de melhor dentro da gente e a gente deseja que esse nosso sentimento, Pai, que essa nossa vontade chegue até a Ti, e através dos bons irmãos ela se espalhe por todos aqueles que nesse momento passam por alguma dificuldade, seja material, seja qual for, Senhor, mas que encarnados e desencarnados recebam o auxílio, trazendo conforto, uma luz, uma esperança para cada coração que sofre, onde quer que ele esteja. Vibremos pelo Centro Espírita da Consolação, pelos nossos familiares e amigos, encarnados e desencarnados, com o desejo de que eles estejam bem. E pedimos licença, Pai, porque nós também precisamos do Teu amparo, das vibrações, para nos fortalecer e a gente seguir
no nosso caminho com determinação, com muita vontade de aproveitar todas essas oportunidades que o Senhor nos dá para que a gente seja feliz, para que a gente possa se melhorar. E nesse momento, vamos deixar uma vibração em aberto para que ela possa ser direcionada ao que for mais necessário nesse momento. E agora vamos tomar o nosso passe e que esse passe traga para a gente um bem-estar, uma esperança, um conforto, um alívio. Agora vamos pensar naquela pessoa, onde quer que ela esteja, que esse bem chegue até ela também, levando ali o amparo necessário. E assim a gente encerra a nossa preleção de hoje, agradecendo a Ti por essa oportunidade, que os bons irmãos sigam conosco, nos auxiliando, nos impulsionando ao bem. E assim, Pai, é com muita gratidão que a gente deseja também que se o Senhor permitir, a gente possa se reunir mais uma vez. Que assim seja, graças a Deus.